respeita o Senhor. Você respeita a vontade de Deus. Eu sou prudente. Então eu vou viver o melhor de Deus. Sentimental, amoroso, família, profissional, estudo, trabalho, economicamente falando. Eu vou ser prudente. A minha vida não vai ser edificada na gelatina. Não, é na rocha. A rocha é Jesus. A rocha é a palavra. Minha vida é fortalecida porque eu tenho atitudes de prudência. Posso passar por um momento difícil? Pode, todos nós podemos. Mas vai ficar na rocha. Não vai cair, não vai se despedaçar, não vai destruir. Então guarde essas palavras-chave desse texto. Mateus 7, 24. Escuta, pratica, edifica. Essa é a atitude do prudente. Eu escuto, eu pratico, eu edifico. Escuto, pratico, edifico. Eu escuto, eu pratico e eu edifico. Eu ouço, eu ponho em prática, eu construo e aplico. Hein? Guarda isso na sua vida. O prudente, ele sabe ouvir, ele sabe praticar e ele sabe edificar. Ele tem metas, ele tem desafios, ele tem objetivos. Ele, prudente, sabe onde quer chegar. Ele não vive, deixa a vida me levar. Vida leva, eu não vive assim. Ele vive planejamento, ele tem um planejamento. Deus muda aquilo, mas ele tem um planejamento. Ele sabe ouvir, ele sabe praticar e ele sabe edificar. Agora, a segunda parte do estudo de Jesus para nós mostra o outro lado da insensatez, o contrário de prudência, insensatez. Vamos lá, filho, próximo versículo. Isso aqui ainda está dizendo que vai ser a vida dele. Então vamos ver. E desceu a chuva, veio os problemas. E correram os rios, aumentou as dificuldades. Assopraram ventos, está passando por uma tempestade. Prudente. E combateram os problemas, combateram grandemente contra aquela casa, contra a vida da pessoa. Surgiu os problemas, mas não caiu, porque estava edificado. O prudente vai passar situações, não é porque ele é prudente que ele não vai ter problema. Não é que ele é porque ele é prudente que não vai faltar para ele dificuldades. O prudente não vai faltar para ele injustiças, perseguições, comparações, afrontas, mas ele vai continuar edificado. Por quê? Porque essas três situações que aparecem primeiro, chuva, rio, está vendo? Gente, leia a Bíblia guardando as palavras-chave. Chuva, rios e ventos significam tempestades na nossa vida, dificuldades, etapas difíceis, obstáculos. Chuvas, rios e ventos. Combater contra aquela casa. O prudente vai apanhar também, igual o insensato apanha. Só que a diferença é que o prudente vai permanecer. Então veja, se eu escuto, se eu pratico, se eu edifico, eu vou passar por situações de chuva na minha vida, vou passar por situações de rios e vou passar por situações de ventos. Vai combater para me tirar do foco, para me tirar daquela posição de prudência, para falar para mim, não, age de outro jeito que vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que continuar sendo prudente. Por quê? Porque você edificou a sua casa na rocha. E aí você permanece, porque você é prudente. Você permanece porque você é desandou a massa. Bolo de sal. Você pôs a porção certa de fermento, de farinha, de trigo, de água, de sal, de açúcar, de chocolate. Você fez as porções certinhas. Então vai bater contra você, mas você vai permanecer. Agora, a segunda fase que a gente termina. Vai lá, filho. E aquele que ouve essas minhas palavras. Peraí, Jesus está falando que o imprudente também ouve. O prudente ouve e o imprudente também ouve. Então a primeira parte do imprudente, ele fez certo. O que ele não faz errado? A segunda. O que ele faz errado? A segunda etapa. E não as pratica. Houve uma falha na segunda fase do imprudente. O prudente, ele sabe ouvir, Carol, ele sabe praticar e sabe edificar. O imprudente, ele sabe ouvir, só que ele pratica. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, aí vem a comparação. Por isso que o imprudente, ele fica sempre se comparando. Ele fala, poxa,
Por que aquele meu amigo da faculdade prosperou e eu não? Por que aquela menina casou e eu não casei? Porque é característica do imprudente ele viver se comparando com os outros. Isso não é prudente. Nunca compare a sua vida com a de ninguém. Deus tem para você sonhos que não tem para ninguém. O imprudente está sempre se comparando. Por que eu não comprei nada? Por que eu estudei? Por que eu não passei naquela prova? Ele se compara com os outros. Isso é característica do imprudente. O prudente ele não se compara. Ele é firme. Ele ouve, ele pratica, ele sabe, é com Deus dessa vez, mas vai dar da próxima. Não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Não preciso me comparar com ninguém. Gente, Deus nos fez para não se comparar com ninguém. Mas por que Jesus está contando essa história? Porque o imprudente, ele vai sempre olhar para a vida de quem está certo. Olha lá. E aquele que ouve essas minhas palavras, não comparar o lei, agora é Jesus que está mostrando. Por que deu errado? Porque edificou a sua casa sobre mim. Jesus está falando, não dá certo na sua vida o que você está fazendo na areia. Não dá certo porque você ouviu, você fez a primeira parte certa. Mas a segunda etapa você pulou. Você não pratica o que eu te falo para praticar. Você não faz o que eu mando que você faça. Isso é o problema. O imprudente não faz o que tem que ser feito. O prudente faz. O prudente não pula etapas. O imprudente pula. Entendeu? Isso é forte. Não pule etapas que você sabe que você tem que fazer. Se você pular, você vai ter que voltar lá no início de novo e vai ter que chegar lá de novo naquela etapa e vai ter que fazer o que tem que ser feito. Porque o imprudente, ele pulou o que tinha que ser feito. Ele não assume. Ele não faz. O prudente faz, o imprudente não faz. No caso insensato. Era para a casa do imprudente, tá? Na rocha se ele fosse prudente, mas como ele não é prudente, a casa dele está na areia. E aí é mole, a areia é mole. Se eu edifico a minha vida de uma forma mole, sem esforço, sem dedicação, sem sabedoria, sem prudência, nada vai dar certo. Então, não faça comparações. Um erro das pessoas do século de hoje é abrir as redes sociais e ficar comparando a sua vida com uma pessoa que é celebridade. Porque a vida daquela pessoa que é celebridade não se resume naquela forma também. Ela chora escondido, ela tem depressão. Então não olhe para isso, olhe para você. Olhe para o seu Deus, fale, Senhor, o Senhor me fez uma pessoa vencer. Estou passando esse processo difícil, mas eu estou edificando minha casa na vida. Senhor, se eu tiver errado, me mostra a etapa que eu estou. Ensina, Senhor, a me corrigir, a voltar atrás, corrigir a minha vida. Gente, é batalha, vai dar certo. Quando você corrige e corrigir, dá certo. É palavra. É só praticar. É saber ouvir e praticar. Não deixar de praticar. E aí, o que aconteceu com a vida do insensato? Próximo versículo. Veio a mesma situação. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Ou seja, as mesmas dificuldades que o prudente passou, o insensato, o imprudente também passou. Só que a casa do prudente permaneceu de pé. E a casa do insensato caiu. Por quê? Porque combateu aquela casa, lutaram contra a vida da pessoa. E caiu. Por que caiu? Porque estava na areia. E foi grande a sua vida. Então, a imprudência leva à queda. Fala isso. Fala essa frase. A imprudência leva à queda. Diga, a prudência leva à permanência. Agora, caiu. Eu não estou aqui para ajudar você nem a mim. Senhor, eu tropecei, caí, errei, falei. Primeira atitude, pedir perdão. Senhor, me perdoa, não fui imprudente, não agi como tinha que agir, tem misericórdia da minha vida. Primeira parte, você já fez. Segunda, praticar o que tem que ser praticado. Fazer o que tem que ser feito. Não pular a etapa. O problema das pessoas, da gente, é que a gente fica pulando etapas que não pode ser pulado. Não pode pular a parte da prática. Jesus disse que o que pratica é o assemelhado ao prudente. É o igual ao prudente. Então está aqui. Houve uma situação dos dois. O prudente e o insensato.
não edifica, ou ele edifica errado. Volta o versículo, filho. Ele edificou a casa dele onde? O insensato edificou onde? Não sabe edificar. O imprudente só sabe ouvir, não pratica e não edifica certo. Não pratica e não edifica. Ele até edifica, mas edifica errado. É igual aquele caso daquele condomínio que foi construído com areia do mar. A areia da praia do mar caiu. Porque os caras não quiseram gastar com areia verdadeira, gastaram com areia do mar. Para não pagar, pegaram a areia do mar. O prédio caiu. Condenado, todo mundo perdeu imóvel. Então está aqui. Eu tenho que saber edificar na base certa. Ele edificou na base errada. Qual foi a base do imprudente? Qual foi a base do imprudente? Palavra. Eu vou edificar minha vida na palavra. Se a palavra me fala para ser prudente, então eu vou ser prudente. Eu não vou pular a etapa da prática. É a mais importante, gente. A mais importante é a parte da prática. Porque tem teólogos que conhecem a palavra estão afastados de prática. Só tem conhecimento. Então, conhecimento é bom quando você pratica. Quando você não pratica, só é conhecimento. Só é conhecimento. Conhecimento tem valor quando você põe em prática na sua vida. Eu vivo essa vida. Eu pratico essa vida. Eu gosto de ser prudente. Eu vou ser prudente. Eu vou vencer a insensatez. Vou vencer a imprudência. Porque Jesus me falou que se eu ouço, se eu pratico, eu edifico, eu faço as 3 etapas da prudência, eu vou viver uma vida prudente. Amém? É duro, eu sei que é duro, mas é verdade. Na saúde, no casamento, no trabalho, na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, eu tenho que ser prudente. Um piloto de avião, ele não pode sair do chão se ele não fizer o checklist dele todinho com a aeronave. Tem que fazer o checklist todinho. Está funcionando isso? Está funcionando isso? Está funcionando isso? Tem combustível? Está funcionando tudo? Tudo está funcionando? Tá. Eu lembro uma vez que eu e a pastora, a gente ia da Foz do Iguaçu. Naquele dia a gente tinha comprado a passagem pela Avianca. A gente já tinha viajado pela Gol, já tinha viajado pela Azul, pela Avianca a gente nunca tinha viajado. E aí apareceu a oportunidade, nós compramos pela Avianca. Aí nós chegamos embarcando na aeronave, a gente ia descansar 3 dias em Foz do Iguaçu. Lembra onde disso? A aeronave ficou mais de 2 horas no chão. Ele tinha que tomar uma casa. Todo mundo dentro do avião. Ninguém desce do avião. O piloto comunicou a gente, falou assim, gente, olha, estamos em procedimento de troca de uma peça, foi avaliado que não estava perfeito funcionamento. Vai ser feita a troca para depois a gente ir. O piloto foi 2 horas todo mundo entrando, servindo para nós lanche, um certo suquinho, mas todo mundo ficou esperando trocar a peça para depois voltar. Se é um imprudente ali, vamos demorar tudo isso. Podia dar um problema lá, podia dar um problema. Então, o imprudente, ele sabe que ele tem tempo para cumprir os propósitos, só que ele respeita a parte da prática. E às vezes, cara, atrasa um pouco, mas ele cumpre a prática. Ele não entrega naquela hora, porque ele sabe que tem alguma coisa errada. Com certeza aquele piloto teve pressão. Sai do ar, sai do chão, se você pode, então vamos decolar. Enquanto não trocar a peça, essas 300 pessoas que estão a bordo, elas só vão viajar quando tiver o avião. Depois feito o funcionamento, ele fez o checklist. Ele terminou o checklist, fez os testes, os mecânicos vieram na pista, fizeram os testes da peça, aí a gente decolou. E a viagem foi mais. Então, o prudente, ele respeita prazos. Mas quando ele vê que tem alguma coisa errada no meio, para entregar o prazo com alguma coisa errada, ele não entrega. Ele conserta o que está errado nele. Ele não entrega. Mesmo que haja atrasos. Parece loucura isso. A gente vive num mundo que as pessoas estão sempre pequeninas, por exemplo, Pedro. O chinês, o coreano, quer ver as máquinas funcionando. Pedro, a máquina funcionar. Meu filho, não dá para funcionar enquanto não faz a coisa. Eu quero a máquina funcionando. Não dá para funcionar mais. Não adianta. Tem hora que a gente tem que bater e falar: eu vou condenar a máquina, eu vou condenar o governador, eu vou condenar a produção, porque o senhor quer que a máquina funcione. A gente vive um mundo de pressões, só que a gente tem que manter a nossa palavra. Eu só posso pôr algo em funcionamento se está seguro. Se eu tenho segurança, aí eu posso
Eu nunca me esqueço disso. Foi o único voo, né, amor? Que a gente foi mesmo. Mesmo assim, o patrão é teimoso, vai lá e faz então, ele manda o operador ligar para o jeito. É porque o cara. Então, isso eu ligo, mas se acontecer alguma coisa, sou responsável sim. Acaba a responsabilidade. Você não pode pôr sua mão ali, porque senão a coisa cobrança vem em cima de você. O prudente, ele sabe falar não na hora que tem que falar não, independente se a pessoa vai gostar ou não. Aquele piloto falou não pelo aeroporto internacional de Guarulhos para todo mundo. Vai atrasar o voo seguinte, vai atrasar tudo, vai atrasar. Eu não vou sair daqui enquanto não trocar a peça. Troca a peça, não sai. E a gente já ficou preocupado. Eu já olhei para a pastora do será que essa peça vai ser trocada certa? Vamos pedir para sair, a gente vai no próximo, desmarca, não foi? Nós oramos no Deus, estamos oração. Guarda essa sabedoria desses mecânicos. Então, chamaram os mecânicos, a equipe veio, trocou a peça na pista do aeroporto, naquela antipista. Ele fez os testes do motor, quando ele fez os testes. Então, é um prudente, ele respeita processos, corrige o que está de errado, faz as correções, ainda que atrase. Não importa o que vai atrasar, não importa que vai ser feito tudo na sua vida em segurança. Mateus, estudando psicologia, ele estava no terceiro ano. Foi, filho? Falei, filho, como que está a nota dessa faculdade aí no MEC? Entra no site do MEC e puxa a nota da faculdade. Porque ele está estudando para a faculdade lá em Guarulhos. Pai, puxei aqui, está nota 2. Você vai se formar numa faculdade que a nota dá 2 no tempo. O seu currículo não vai ser aceito por um monte de gente. Eles vão te rejeitar só por ver o nome da sua instituição. O que você acha melhor, filho? O que você não acha melhor, filho? Você passar para uma outra universidade de ponta, entra aí na Uninove, vê como está a nota. Está a nota 5. Opa! Dá para pegar? A nota está melhorada. Ele falou para ele, pai, eu vou voltar um ano, vou estudar um ano a mais, mas eu vou me formar numa universidade que tem uma nota que vai ser respeitada pelas empresas. É difícil falar isso. Você fez isso. Você teve que fazer também, né? Quando você mudou para poder ter um curso melhor e também não pagar. Voltou 2 anos. Foi prudente. Então, às vezes, o atraso na vida do prudente leva ele lá na frente para chegar na frente. O que quer terminar rápido, o que tem pressa, só dá errado na vida dele. Porque ele quer um diploma rápido, ele quer tudo com pressa, quer tudo. Não é verdade? E na hora ele fica irritado, ele ficou irritado. Pai, eu vou ter que estudar um ano. Não, vou estudar um ano, não. Vou estudar 6 anos. Ele estudou 7? 7, fora os trabalhos, tem que fazer desde o primeiro até o último. Entendeu? Entendeu? Obrigado a fazer desde o primeiro semestre até As 6. o sofrimento. O prudente sofre. Essa palavra ali, prudente sofre, mas ele sofre consciente. Ele sabe que ele vai passar. Coordenador muito, carro puro, né? Tá ruim, tá meio reprovado. Tinha quando de novo no semestre que veio reprovado de novo. Que eu não sei mesmo. Você vai até o fim. Passei tudo no ano. É isso aí. O prudente, ele respeita os processos, mas quando ele vê que tem alguma coisa andando errada, ele vai ter que consertar tudo. Então a prudência vai te levar, sabe, gente, a muito longe. É melhor você andar com um Fusca totalmente revisado do que com uma Ferrari batida na rua. Vai pelo caminho simples. O simples gosta da prudência. Seja prudente, seja sábio, respeita o processo. E se for atrasar por causa de conserto, deixa atrasar. Não importa, segura no peito isso aí. Vai ser certo. Amém, gente? Entenderam? Glória a Deus. Podemos orar? Amém. Seja prudente. Deus vai te levar a ir muito longe se você for uma pessoa prudente. Vamos ficar de pé. Filho, põe o hino para nós de fundo de oração.